Boa noite, Carlos. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, doutor André. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu queria começar agradecendo a vocês a presença, a disponibilidade, e eu acho que tem bastante coisa boa aí para a gente ter essa conversa hoje. Conforme sugerido, nós vamos aí pela ordem alfabética, começar aí com o doutor André Maciel. Queria antes, André, que você se apresentasse para as pessoas que ainda não lhe conhecem. Já tem gente entrando aqui agora, pode falar. Vamos lá. Boa noite, eu sou André Maciel da Silva, cirurgião geral oncológico, formado no FRJ, cirurgia geral no FRJ, oncológica no INCA. Atualmente eu presido a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica Regional Rio de Janeiro e sou diretor da seção de cirurgia oncológica do Núcleo Central do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Chefio a cirurgia geral do Hospital Federal do Andaraí e também sou cirurgião oncológico do INCA. E temos a dura missão de enfrentar a epidemia constante do câncer. A Covid é apenas mais um degrau, um percalço, mas ele vai passar e o câncer continua aí afligindo a nossa população. Só um minutinho, porque tem gente nova chegando aqui. Olha aí o doutor André Costa. Bem-vindo, doutor André. Bem-vindo, doutor André. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai? Tudo bem? Tranquilo. Nós estávamos conversando aqui e a gente entrou no entendimento aqui de ordem alfabética, mas eu acho que nessa altura o André Maciel passou à tua frente. Sem problema. Então, vamos lá. Ele começa com bate-papo, ele tem uma apresentação para presentear a gente aí. Gostaria de agradecer a oportunidade que você está concedendo a gente, Sérgio, e a audiência, né? E hoje é um bate-papo, acima de tudo, com colegas e com a sociedade. E a gente vai mostrar a nossa visão crítica da saúde no Rio de Janeiro. A gente está vivendo a maior crise epidêmica desde a gripe espanhola, eminentemente um século após. O Covid-19 ele desmascarou um sistema de saúde que já é deficitário. Nós que atuamos no SUS, a gente sabe que o déficit ele vem de décadas. O SUS ele atende 75% da população brasileira. E quando se fala em CTI para atender os pacientes graves de Covid, nós sabemos que apenas 50% desses leitos estão no SUS. Então, já é uma disparidade muito grande entre a atenção na rede pública e na rede privada. E eu interpreto que a nossa resposta à pandemia foi muito tardia, porque nós observamos o que acontecia na China no final de 2019, nós vimos a experiência dramática da Itália, e demoramos a nos equipar com EPIs, respiradores, abrir leitos públicos que estão fechados há algumas décadas e contratar recursos humanos. Quanto à sociedade, eu julgo que a sociedade vive assim de São Tomé, né? Ver para crer. O vírus ele é submicroscópico. Então, aquele evento que a gente viu na mureta da URCA retrata bem que a população só vai passar a acreditar na pandemia quando tiver um familiar, um vizinho ou algum conhecido, alguma imagem pública sendo afetada. Quando a gente faz um diagnóstico situacional da saúde do Rio de Janeiro, ele é complexo até porque envolve uma terceira esfera, que são as unidades federais, coisa que nos outros estados da nação não ocorre. Isso é uma reminiscência aí do período que a gente foi capital da República. E nós temos aí muitos leitos fechados, nós vemos a figura da Santa Casa Misericórdia, um hospital clássico, com mais de 400 leitos fechados que poderiam estar disponibilizados no combate à pandemia, mas preferiram abrir hospitais de campanha, mas tudo bem. E quando a gente fala da saúde, do cuidado da saúde, ela é dividida em 4 domínios: gestão, assistência, pesquisa e ensino. Você vê que a seta está orientada para baixo, porque uma boa gestão leva uma boa assistência, que abre espaço para uma boa pesquisa e ensino de residentes e acadêmicos. O que seriam os nós críticos nessa crise? Uma rede desarticulada, nós temos uma dificuldade enorme de janeiro de União, Estado e os municípios dialogarem em prol do bem comum, que é a atenção à saúde da população. Nós temos uma carência crônica de recursos humanos, que é agudizada agora pelas diversas baixas que vão acontecendo a cada semana. As faltas de equipamentos de proteção individual, nós estamos reféns da China nesse momento de crise. Leitos fechados, e a Santa Casa Misericórdia é um ícone disso.
Se você for observar os estádios municipais, estaduais e federais, há leitos de CTI e até de enfermaria fechados há alguns anos, se não décadas, que poderiam ser abertos agora e deixar um legado. Os baixos salários, isso leva os profissionais de saúde a atuar em várias unidades. A chance deles infectarem, levarem a infecção é grande. E quando um profissional desse dá baixa, ele não dá baixa no hospital, dá baixa 1, 2 ou 3, e isso dificulta a formulação de escalas de cobertura da pandemia. E a crise política que a gente vive, nós temos um país rachado aí há pelo menos 12 anos, e eu tenho dito que o maior inimigo do Brasil não é o Covid-19, mas é a crise política. Você vê o exemplo de Portugal, em que há grande divergência entre o presidente e o primeiro-ministro, mas eles estão unidos para ajudar a população no combate à crise. E aqui a gente não tem um canal de diálogo. E isso dificultou nosso enfrentamento em relação ao Covid-19. E qual seria o planejamento estratégico? A reabertura imediata dos leitos públicos, que, a meu ver, deixaria de ser necessária a abertura dos estádios de campanha, que são caros e não vão ficar como legados para a cidade e para o Estado. A contratação de RH, recursos humanos com salários dignos, porque só quem está na linha de frente, como nós, sabe onde o calo aperta. A realocação de EPIs e respiradores, fazendo valer o Pacto Federativo, porque nós temos acompanhado a questão regional da pandemia no Brasil, dentro de um próprio estado, você vê algumas diferenças gritantes. Hoje um residente meu falou que o colega dele, residente de Itaperuna, está operando normalmente. Então, será que Itaperuna não poderia emprestar, alugar os seus respiradores, ou repassar se os EPIs que estão lá represados, não estão sendo utilizados? Ou a gente vai ter que ficar esperando o carregamento da China? Até quando? As parceiras público-privadas, eu fiquei muito feliz de ver algumas iniciativas de empresários, até profissionais do setor financeiro, ajudando, cooperando, e isso é muito importante no momento de união da sociedade. E o Covid-19 pode e deve deixar um legado que a Copa do Mundo e as Olimpíadas não deixaram. Basta a gente ver a Transolímpica e a Transbrasil aqui, que estão inacabadas aqui no Rio de Janeiro. A FIFA exige 8 estádios para elaborar uma Copa do Mundo. O Brasil foi o único país que construiu 12 estádios. Nós vimos a iniciativa de Japão e Coreia do Sul de fazer uma Copa em conjunto para diminuir os custos. Só o Brasil construiu 12 estádios. A gente tem um exemplo gritante, um lugar onde atua, que é o INCA, tem um projeto esplendoroso de fazer o INCA como uma grande unidade, ocupando um grande quarteirão. Se você for lá, vai ver que a obra nem no chão está, porque nem começou. Então, é mais interessante construir estádio de futebol do que tratar câncer nesse país. E hoje, paradoxalmente, a gente vê a construção de hospitais de campanha dentro dos estádios. Qualquer dia vão fazer os estádios até de cemitério, não está muito longe, não. E eu vejo qualquer tipo de crise, seja ela por pandemia financeira ou até crise num relacionamento, seja o que for, como oportunidade de crescimento. A gente tem a oportunidade de ouro, pelo menos no Rio de Janeiro, de reestruturar o SUS, que é, a meu ver, o maior programa de redistribuição de renda do mundo, por ser um sistema universal. A gente elaborou e tem discutido isso em vários WhatsApps e grupos de discussão entre colegas médicos, um programa de gestão que é simbolizado pela sigla PCR, que até lembra parada cardiorrespiratória, que é como a gente interpreta a situação do SUS atualmente. A letra P significa um plano de cargos, carreiras e salários que permita aos profissionais da saúde ter um único vínculo público, com vencimentos dignos, e os salários baseados em metas. Esse profissional tem que ser cobrado. Nós fizemos um diagnóstico aqui, cada deputado federal tem 25 assessores. Pasma, 25 assessores. Se cada um contasse somente com 7 assessores, a verba que é destinada para os outros 18 já contribuiria para fechar esse plano de cargos e salários para os médicos federais do Rio de Janeiro. E a gente tem proposto uma reação em cadeia, que é a diminuição de custos nas assembleias legislativas estaduais e também nas câmaras de vereadores, distribuir esse dinheiro para as equipes de saúde na esfera estadual, na esfera municipal. É muito dinheiro gasto com assessor e com penduricalho, e o profissional da saúde, assim como o professor da segurança, vive em situação muito indigna. A centralização assistencial, a gente tem um projeto piloto de atenção ao câncer gástrico, e a gente acredita na centralização porque uma assistência organizada, ela abre espaço para um bom ensino, para uma boa pesquisa. Hoje, a gente vive uma coisa que eu chamo de neocolonialismo técnico-científico. O hemisfério norte produz estudos científicos, estudos randomizados, produz as drogas, produz equipamentos da saúde, os equipamentos diagnósticos, e a gente importa com preço muito caro, porque a gente não consegue fazer ciência. E a gente não faz ciência porque a nossa assistência ela é desorganizada. E o R é recuperação da infraestrutura. Você percorre os hospitais públicos do Rio, parece uma cena de filme de terror. E isso poderia contar com investimentos estatais e parcerias público-privadas. Eu dou um exemplo de uma universidade que quer alocar seus alunos tal público,
E ela pode, uma vez que está utilizando esse bem público, fazer investimento na infraestrutura, na biblioteca, na informatização do sistema de informação do hospital. Então, seria um bom exemplo dessa parceria. Esse é o panorama do câncer no mundo, estatística do Globocant de 2018. Nós temos entre os 5 tumores mais frequentes, 7 milhões de pessoas afetadas anualmente. O câncer gástrico em 5º lugar e é o 3º em termos de mortalidade. É uma doença muito letal. Estatística do INCA para esse ano, 21.230 novos casos de câncer no Brasil, associados aos já existentes. E o panorama do câncer gástrico no Rio de Janeiro para esse ano, 1.660 novos casos, deles 650 na nossa capital. E nós vemos aqui que 25% dos pacientes somente sobrevivem 5 anos, ou seja, uma doença muito letal. 75% vão sucumbir pela doença. A Dinamarca, até 2003, ela tratava câncer gástrico em 37 instituições. Olha que é um país pequeno. A mortalidade dessa cirurgia era de 8,2%. A Autoridade de Saúde Pública do país, sabiamente, viu que isso era proibitivo e concentrou a atenção ao câncer gástrico em 5 hospitais, com um RH treinado, capacitado e com infraestrutura bem montada. A mortalidade caiu drasticamente para 2,4%. Isso vale para qualquer tipo de câncer, isso vale para as doenças coronarianas. Você tem um centro de referência para paciente infartado, paciente que sofre acidente vascular encefálico. Quando você faz mais vezes a mesma coisa, você faz melhor. E isso são reflexões, vou dizer, bem pessoais com a crise, né? Muitos têm discutido sobre o papel do Estado na crise e na sociedade como um todo. Eu acredito, sim, no Estado mínimo, mas desde que ele seja o máximo naquilo que é mínimo. E aí eu tomo como exemplo a Escandinávia. Tem a foto dos países escandinavos, onde saúde, educação e segurança são oferecidos à sociedade com qualidade e com boas condições de trabalho e boa remuneração para os profissionais nesses setores envolvidos. O home office veio para ficar, assim como o uso racional da telemedicina, que a gente está fazendo agora um bom uso da telemedicina. Eu cada vez mais tenho gratidão aos meus empregos públicos, principalmente, que é o que está ajudando a manter a minha família. Recomendo à sociedade, a partir de hoje, ter sempre uma reserva financeira, porque pandemias como essas podem surgir daqui em diante. Termos cuidado com consumir desenfreado, que ele acaba com a nossa reserva financeira. E como é bom de poder curtir a nossa casa, a nossa família, e eu aprendi a observar muito os filhos e poder corrigir e aprimorar a educação deles. Essa sigla aí do Bluetooth é mais uma forma do empreendedorismo escandinavo, em que 3 empresas escandinavas privadas, você vê que é mercado privado, junto com 2 empresas não escandinavas, tomaram a iniciativa de criar um mecanismo de interlocução entre vários dispositivos eletrônicos, mostrando que esse espírito de cooperação existe, esse tipo de sociedade. Quem ganha na centralização? A gente tem aí na base o gestor, seja ele federal, estadual ou municipal, em que ele está oferecendo suporte para as unidades primárias, secundárias e terciárias de saúde, para que essas unidades possam oferecer as condições para as equipes de saúde tratarem bem seus pacientes. A gente pode observar que as equipes de saúde dos pacientes estão em equilíbrio, porque é muito importante cuidar de quem cuida. Um profissional capacitado, bem remunerado, com boa infraestrutura, vai dar o melhor dele pelo seu paciente. Para um profissional que trabalha em 2, 3 lugares, não só na saúde, o profissional da segurança, que na sua hora vaga ele tem que fazer um bico para complementar a sua renda. Ele não está 100% naquele lugar que ele vive no momento. Então a gente precisa focalizar, centralizar a assistência e também concentrar o profissional num lugar só para ele poder dar o seu máximo. Liderança contemporânea não é mandar, liderança de gestão é servir. E recomendo a todo gestor ler esse livro chamado Monge Executivo, em que ele propõe uma versão da pirâmide, em que esse líder, o chefe, o general, o diretor, o chefe de serviço, ele é um servidor, ele serve as condições. No caso dos nossos secretários, ele serve com bons salários, boa infraestrutura, e aí sim, ele tem total condição e deve cobrar metas e produtividade desse funcionário. Agora, quando você cobra sem oferecer um mínimo de infraestrutura, fica até uma relação injusta. E essa é a foto da Gabriela Mistral, que antes do Pablo Neruda, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura pelo Chile. Ela foi a primeira a ganhar esse prêmio nesse país. E tem um poema muito bonito escrito por ela, chamado Servir, que no final do poema ela define Deus como aquele que serve à humanidade. Então, se Deus serve o tempo todo, quem são os gestores para deixarem de servir aqueles que estão atuando ali de frente no combate à pandemia, no combate ao câncer, ao diabetes, à hipertensão, seja o que for. Uma última sugestão de leitura, esse livro chama-se Em Busca de Sentido, escrito por Viktor Frankl, é um judeu austríaco, que foi confinado em Auschwitz,
E lá ele desenvolveu a logoterapia, que é a terapia do propósito, onde ele enxerga um propósito em tudo na vida. Ele é a terceira linha de psicoterapia da Escola de Viena, seguindo Freud e Adler. E ele até no campo de concentração procurou ver um propósito, e eu recomendo isso à sociedade. A humanidade como um todo vê um propósito nessa pandemia, nessa crise, no confinamento, que a gente tem que sair dela melhor. Melhor como ser humano, melhor como sociedade, melhor como sistema de saúde no Rio de Janeiro. Eu queria agradecer aos colegas, especialmente você, Sérgio, Carlos Eduardo e o meu xará André, pela oportunidade de estar aqui e estar levando essa questão para a sociedade. Agradecer a toda a plateia que está assistindo a gente. Esses são meus contatos, o site e o Instagram. E a gente fica aberto aí ao debate após as apresentações. Poxa, agora a gente pode passar para o outro André, né, André? Você se apresenta e faz os seus 10 minutos. Bom, eu sou médico formado pela Universidade Gama Filho. Antes de ser médico, eu era músico. Eu estou aqui, esse cafofo aqui onde eu me escondo, é o meu estúdio de gravação e de mixagem que eu tenho aqui dentro de casa, que é onde eu faço, onde eu desopilo o meu fígado, digamos assim, quando eu saio dos plantões, quando a gente sai do estresse da medicina. Eu comecei na música ainda com 8, 9 anos de idade, aprendi desde cedo. Com 12 anos eu já tocava na noite. Com 16 anos eu passei na faculdade, passei para a faculdade na minha época, aquele vestibular bacana que a gente passou. Era todo mundo junto, listava as universidades e a gente ia vendo onde é que, tentando se encaixar em uma, de acordo com a nossa capacidade. E eu, com o apoio do meu pai, eu optei por uma universidade particular para ver se a gente conseguia se formar mais depressa, porque naquela época era complicado se formar nas públicas, né? Tinha muita greve. Depois, com o tempo, a situação financeira se agravou e aí eu fui trabalhar na noite para poder bancar a faculdade e assim eu consegui me formar, consegui chegar onde eu estou hoje. Eu sou especialista em pediatria, em neonatologia e terapia intensiva pediátrica. E tem mais ou menos 1 ano e meio que eu fui eleito para o CREMERGE. Então, hoje eu sou conselheiro do CREMERGE também, além de manter o meu trabalho na ponta, né, no CTI pediátrico do Albert Schweitzer, no São Sebastião, né, no Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, que hoje está no bagaço, e no Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto, que é um hospital infantil na Ilha do Governador. Eu fui para lá por conta do CTI, mas o CTI foi fechado, então hoje eu atuo lá só na pediatria, na enfermaria de pediatria. Eu me senti bastante honrado de poder estar aqui, conversar, dividir um pouco das experiências, né, corroborando um pouco o que o André iniciou a respeito da centralização do serviço de saúde, que eu sempre fui muito a favor. Eu tenho mais ou menos 25 anos de São Sebastião e nós éramos a referência estadual de infectologia. Então, todas as meningites do estado iam parar na nossa mão, todos os tétanos, toda a estatística relacionada às doenças infecto-contagiosas passavam pela gente antigamente. Então, a gente conseguia disparar os sinais de alerta muito cedo. E com a entrada do governo Sérgio Cabral, o hospital precisava de reformas. Aquele é um prédio histórico, né? Foi criado por Dom Pedro, está completando 130 anos esse ano. Então, aquele prédio precisava de algumas reformas, e com a desculpa das reformas, o hospital foi fechado. Nós fomos anexados ao IASERJ, depois eles resolveram também fechar e demolir o IASERJ, e nós fomos anexados a algumas salas no Hospital Federal dos Servidores. Então, nosso veículo de trabalho ficou muito restrito, nós não temos mais internação pediátrica, os pediatras foram cedidos para os servidores ou de volta para a rede estadual, e isso é uma coisa muito triste, né? Você tinha uma atuação mais ampla no Instituto de Cardiologia, no Instituto de Diabetes, o próprio Instituto de Infectologia, e essas coisas foram perdidas, né? Assim como a própria Santa Casa, e com isso se perdeu também aquela coisa que existia antigamente de eu faço parte do serviço do doutor fulano, eu sou da enfermaria da Santa Casa, da 33, da 7ª. A minha turma da Gama Filho foi a turma que perdeu o hospital. Né? No ano que eu ia entrar no hospital, no período que eu ia entrar no hospital, a Gama Filho perdeu o hospital e nós fomos enviados para Santa Casa e alguns outros hospitais. Então eu conheci de perto aquelas enfermarias, as pessoas tinham orgulho de dizer que participavam daquela equipe, que eram daquele grupo e tal. E não só esse espírito se perdeu, como a própria Santa Casa, né, que está no fracasso total. E isso demonstra um pouquinho da ingerência da nossa política, porque, pela última conta que eu soube, o Rio de Janeiro, nos últimos 30 anos, perdeu mais de 10 mil leitos de hospital.
né, no estado inteiro, né? Então, é uma estatística pesada. Se você pensar que a população vem aumentando e os leitos estão diminuindo, os profissionais estão sendo tratados de forma cada vez mais quase escravagistas, né? E a gente não vê uma forma de bom atendimento, sem contar o ensino médico. Eu não vou entrar nesse quesito, porque eu acho que é muito grave, né? Mas eu não vejo muita solução a curto prazo para isso, não. Acho que a gente vai ter que lutar muito para que a coisa melhore, né? Eu acho que não precisa falar muito mais do que isso, não, né? Agora é o Carlos. Bom, boa noite, obrigado pela presença de todos, né? O André, a gente já se conhece há muitos anos, a gente trabalha junto no INCA. O André Costa, a gente se conheceu na campanha, né? Ele foi deputado estadual, ele ajudou bastante. E o Sérgio, eu sou um cara que fica entusiasmando o Sérgio para botar a cara a tapa e tentar ajudar a mudar. Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer, aproveitando a frase do André Costa, que, aliás, ele esqueceu de falar que ele é o presidente da Câmara Técnica de Terapia Intensiva do CREMED, que é fundamental aqui nesse momento do Covid, né? A gente tem que estar aqui perdendo nosso tempo, em vez de estar tomando nossa garrafa de vinho, sossegado em casa, tentar fazer alguma coisa para poder ocupar os espaços, seja na Câmara dos Vereadores, como, se Deus quiser, nós vamos ter um representante médico de boa qualidade, que nem eu tentei na Câmara Estadual e a gente conseguiu algumas pessoas, como o André está fazendo no CREMERGE e o André Maciel está fazendo no CBC e na sociedade. A gente tem que tirar um pouco da nossa zona de conforto para tentar melhorar isso. Enquanto a gente não ocupar esses espaços, a gente não vai conseguir avançar muito além das lamúrias, né? Então, ficar reclamando que está ruim, que tem que melhorar, que é uma coisa importante que você reconhecer o problema, mas e aí, qual é o próximo passo? Qual é a decisão que a gente vai tomar para poder sair da reclamação com pastel e chope? Tem que ir para a luta, né? Eu notei algumas coisas da fala de vocês, que eu vou tentar ser bem breve. Aqui quando a gente fez a programação para essa live, a gente levantou alguns pontos que são clássicos, né? Isso aqui é a situação política da saúde, né? Isso a gente tem que falar muito claramente que a gente não quer mais política na gestão, a gente quer gestão na política, né? Isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro para o gestor público hoje em dia. E o gestor público não pode ser escolhido mais porque o deputado federal da bancada do ministro da Saúde quer o fulano de tal para indicar, por os motivos que a gente já cansou de ver, alguns nobres, outros nem tanto, que nem aconteceu nos escândalos do INTO, que nem aconteceu na prisão do cara dos respiradores hoje, que nem aconteceu no todo o sistema eleitoral da prisão que houve na Lava Jato hoje, né, ontem, que está vinculado a vários governadores do Estado. Então, a gente esse ciclo tem que acabar. E uma maneira de acabar com esse ciclo é tentando buscar agremiações, entre elas partidos políticos, e vontade de participar da decisória. Quanto mais gente tiver unindo forças para isso, melhor. Por exemplo, na Alerj, eu sou do Partido Novo, né? Mas eu sei que o Partido Novo não é o melhor partido do mundo e tem vários defeitos, mas eu não consigo imaginar um outro que eu possa participar. E, efetivamente, as pessoas que estão lá na Alerj, que estão lá em Brasília, onde eu vejo a ação como deputados que efetivamente fazem alguma coisa. Agora, realmente, 8 deputados em mais de 500 e 2 deputados estaduais em 70, o impacto é baixo. Não tem como. Se você tivesse 20, 15, beleza, você poderia até falar, o cara não está fazendo nada, não está tendo efeito. Mas mesmo esses 8, mesmo esses 2, fazem muito mais barulho e fazem muito mais ações proativas do que a gente vê os outros. Então, isso possa dar, de repente, essa primeira leva, tem que mostrar pelo sacrifício e pelo exemplo, né? Como o próprio André falou, se a gente cortar a verba de gabinete, como a gente corta 50% da verba, ia sobrar dinheiro para outras coisas, que a gente acha que nem ele botou no slide muito bem falado, que o Estado tem que ser máximo no que ele tem que ser, o Estado mínimo tem que ser máximo naquele que ele se propõe, que é saúde, educação e segurança. Além disso, não há nenhum motivo de você pagar imposto. Se você paga imposto, você quer ter as obrigações do Estado, como saúde, educação e segurança. Se você não tem que pagar saúde, tem que pagar educação e não tem segurança, não tem por que você pagar imposto, a não ser que seja para poder só dividir grana com o gestor público. Um exemplo óbvio de má gestão pública é a notícia dos secretários de saúde municipal que diz que vai usurpar leitos privados, como se os leitos privados estiverem sobrando.
pagando o ticket médio do paciente de Covid hoje é de R$6.000. O governo municipal quer pagar R$3.000. Até aí tudo bem, se o leito estivesse sobrando e isso pagasse a operação daquele leito, tudo bem, a gente não está querendo lucrar com o Estado. Mas o problema é que os leitos do público, os leitos privados, não estão sobrando. E como o próprio André falou, a gente ficou com 10 mil leitos fechados ao longo das gestões públicas. Esse negócio de São Sebastião foi um crime, assim como é um crime a Santa Casa, que foi criada na época também do Pedro II, na epidemia de tuberculose, com janelões e tal, com o sistema de circulação de ar, que ficaria como um legado, como o André também disse, que ficaria para o lado da saúde. Agora você pegar, derrubar um batalhão, embora seja nobre, que não foi feito com dinheiro público, inclusive, com dinheiro privado, lá o hospital de campanha do Leblon, que está funcionando, graças a Deus, e graças à Rede Dora, e graças ao Itaú, né? A gente poderia ficar com esses equipamentos para uma futura utilização na população. Não tem sentido uma pessoa que fecha, que tem pelo menos 1.800 leitos fechados hoje nos hospitais que estão ativos, querer pegar 1.000 leitos privados que estão sendo usados pelas pessoas que conseguiram trabalhar e pagar um convênio, né? E o André, para poder falar um pouco mais sobre os assessores, só para lembrar que o senador tem direito a até 80 assessores, né? Embora o deputado tenha 25, o senador tem 80 assessores. Né? Então, assim, o desperdício de RH, como o André Costa falou, é uma coisa assustadora. Você tem profissionais com doutorado trabalhando em emergências, ou então profissionais com alta competência, alta especialização, tendo que trabalhar num ambulatório simples, que não podem entregar 1/3 do que poderia entregar se tivesse um mínimo de condição. Né? E também não dá para você se dedicar 100% àquilo do serviço público quando você ganha do seu sustento no serviço público cerca de 1/3 daquilo que você ganha para sobreviver. Né? E mesmo com o consultório sendo ruim e acharcado pelos planos de saúde. Então você trabalha feito um corno, trabalha sem parar, em 3, 4 privados, mais 2, 3 públicos, para conseguir ter um sustento razoável. Aí fica naquela que o médico ganha bem. Falei, o médico não ganha bem. Eu acho que a filosofia do médico hoje em dia é a filosofia de onde pinga não seca. Então você ganha uma gotinha em cada canto para poder ter um meio copo para poder aproveitar. Então é o que a gente vê. Em relação eu falei das legislações suspeitas, e outro ponto importante é as OS, né? Essas OS que tem o escândalo mais atual, o escândalo desse momento, que foi em relação a essa pessoa que foi presa hoje, que era vinculada a algumas OS vinculadas à saúde, e talvez seja esse o motivo da saúde não estar funcionando. Quando a gente tem, assim como a gente tem diretores de postos de saúde, que são seguranças dos prefeitos, a gente também tem presidentes de OS que são motoristas de táxi, né? De saúde. Então, assim, o que essa pessoa sabe de gestão pública, né? A gente pode saber, a gente pode imaginar o que pode estar acontecendo. Eu acho que é isso, é uma mensagem que fica, que a gente tem que participar mais e fazer mais lives como essas e poder tentar melhorar mais ainda a saúde do povo. Porque, com o tempo, a gente vê muito, eu e o André, a gente trabalha na emergência do INCA, a gente vê aquela pessoa que chega com tumor avançado, que poderia estar sendo curada há um tempo atrás, que perdeu a oportunidade de cura, e isso vai custar cerca de 70 vezes mais caro para o Estado. Não vai ter impacto pessoal, vai ter impacto familiar, vai ter impacto na seguridade social, o paciente não vai ganhar sobrevida, do que poderia se fazer com um custo muito menor, fazendo uma assistência primária com um mínimo de gestão adequado. Isso com o tempo, isso caminha para dois lados. Ou você simplesmente se desensibiliza e fecha os olhos para isso, vai tocar teu plantão e acabou, não pensa nisso, ou você ainda se compadece dessa pessoa que está lá perdendo, que aquela pessoa já perdeu a oportunidade, e você quer que esse tipo de situação não aconteça mais. Na minha campanha, foi muito comum fazer a campanha em porta de hospital, e as pessoas falavam sempre assim: eu estou com problema no joelho, doutor, se você resolver o meu joelho, minha família vai votar em você. O que eu tentei quebrar esse paradigma é o seguinte: a gente quer estar se candidatando para você não precisar pedir para mim para arrumar o seu joelho. Você tem que ter a sua disponibilidade, uma regulação que funcione, para você escolher onde você tem a possibilidade de tratar o seu joelho. Se você for o número 10.000 da fila, você tem que saber que existe uma fila de 10.000 pessoas, e isso tem que ir para a boca do jornal para poder o gestor mudar a condição dessa fila para poder acontecer. O que aconteceu hoje em dia é que as filas saíram do hospital, foram para o ambiente virtual, onde cada um entra numa fila de regulação, que você não sabe em que número você está na fila e nem para onde você vai ser colocado. Isso depende de um fator totalmente etéreo. Então, uma ideia boa que, mais uma vez, usada de maneira política, foi deturpada e não funciona, né?
Essa é a minha opinião. Eu queria depois ouvir a opinião de vocês. O Sérgio está bem atualizado sobre isso, né? Obrigado, Carlos. Bom, tem muita coisa realmente para falar, mas eu até não quero me estender muito, não, para dar tempo exatamente pelo debate, que eu acho que é o que vai enriquecer mais esse bate-papo nosso. Concordo com o André Maciel, quando ele colocou a importância do SUS. Muitos não têm a dimensão do que é o SUS. É um projeto fantástico, uma ideia fantástica, mas mal executada desde o nascedor. Nós lembramos ainda a época dos institutos onde funcionava o IASER, funcionavam servidores, esses hospitais de uma forma bem satisfatória, e a partir do momento que fizeram um sistema único de saúde, que deveria atender um número maior de pessoas pela sua universalidade, né, pela sua descentralização e pela participação do cidadão, que seriam as 3 premissas fundamentais do SUS, isso daí acabou se perdendo numa gestão direta mal executada. A gestão direta, ela se limitava a até bem pouco tempo, e até, em alguns casos, até a atualidade, e no gestor ter como premissa 3 atividades principais: minimizar os conflitos, gerenciar os egos e administrar o caos. São as 3 coisas que o gestor faz de melhor dentro da gestão pública, até em alguns lugares atualmente. Modalidades de gestão começaram a surgirem várias, né? A parceria público-privada, inicialmente com uma gestão compartilhada, que seria, no Rio de Janeiro, o primeiro local, pelo menos que eu tomei conhecimento, foi o Hospital da Mulher. Talvez por eu ser obstetra, eu tenho um vínculo maior com essa atividade, e funcionava muito bem. Um hospital do Estado, uma gestão particular contratada por licitação. Depois vieram as OS, mais ou menos no mesmo modelo. Tem a questão da Fundação Rio, uma autarquia, mas o que nós vemos hoje em dia é que a modalidade de gestão, eu não sei se é o mais importante. Eu creio que o mais importante seja a gestão, porque nós temos, por exemplo, empresas de OS boas, aqui no Rio não me ocorre nenhuma no momento, mas existem empresas muito ruins, né? Nós agora, nessa situação de pandemia, o que a gente viu é uma maior visibilidade para a população da grande precariedade do nosso sistema de saúde. Tudo o que está acontecendo, nós 4 aqui já sabemos disso há muito tempo. A questão da deficiência na oferta na entrega de resultados, em última análise, né? E começaram, com essa decretação de calamidade pública, uma série de aberrações, né? A primeira aberração que eu vejo foi na contratação dos hospitais de campanha. André, perfeito, a questão da Santa Casa que você levantou, o Carlos também falou, a gente tem que aproveitar essa verba que está vindo de Brasília para ajeitar a casa. É uma oportunidade que a gente tem para deixar exatamente um legado para a população. Mas a estratégia tomada, que se é que foi uma estratégia, aliás, o que eu digo aqui, o grande erro do Brasil nesse momento, o erro estratégico é exatamente não tê-la, porque cada um puxa para um lado. A partir do momento que os governos puxam para um lado, o governo central, a presidência puxa para o outro, o prefeito para um terceiro, cada um se dirigindo para um radicalismo e se afastando do centro, onde estaria o bom senso. O contrato que foi feito aqui no estado do Rio de Janeiro, né, com a IABAS, né, que é o nome da OS, um contrato de 835 milhões de reais, muito me deixou surpreso, porque essa organização social, ela teve, no ano passado, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, isso daqui é uma página do Diário Oficial, e se vocês forem ver aqui o que está ressaltado, ela foi penalizada pela suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar por prazo de 2 anos. Olha a data disso, 27 de março do ano passado. Quer dizer, essa empresa ainda está suspensa de participar de qualquer processo licitatório. E é exatamente essa empresa que foi contratada pelo governo para poder construir e manter os hospitais. Essa empresa, antes de assinar o contrato, hoje nós soubemos, através da prisão do ex-deputado Paulo Melo e do empresário Mário Peixoto, sócios, que eles já tinham planilhas de preços acordadas antes mesmo de assinar o contrato, mostrando claramente uma presença de uma situação totalmente irregular. Então,
Eu sei que é inacreditável, mas as pessoas acabam se beneficiando de uma forma torpe, de uma forma totalmente ilícita e irregular, de uma situação grave como uma epidemia que a gente está atravessando. Para isso, tem que haver fiscalização. Mas só a fiscalização ela não vai adiantar. Você tem que ter uma fiscalização e você tem que ter penalidade para aquelas pessoas que desviarem disso. Eu vou demonstrar para vocês o que é o legado desse hospital de campanha, porque também houve um processo de contratação de uma forma precária. Isso afastou muita gente. Houve um processo de aparelhamento de uma forma precária. Inicialmente, por um desabastecimento, por uma dificuldade de importação, nós entendemos isso, pelo fechamento da Sistema para o mercado interno. A Índia também fechou para o mercado interno, ou seja, quem produz material, que é a China, quem produz insumos de princípio ativo, que é a Índia, estavam fechados, e isso houve um desabastecimento mundial, mas, além disso, essas contratações irregulares de serviços, essas compras irregulares de material, compras superfaturadas que estão vindo agora em tela, demonstram que as pessoas estão se beneficiando disso. Agora, nós temos capacidade de manter esses hospitais de campanha, tanto leito bloqueado com esses hospitais de campanha sendo construídos, levando material de alguns hospitais, como Salgado Filho, Miguel Couto, que cederam respiradores para o hospital de campanha. Por que não usaram lá na própria estrutura? Eu vou tentar passar para vocês um videozinho de 2, 3 minutinhos, que é um vídeo bem recente do que está acontecendo nesses hospitais de campanha no momento. Esse daí é o hospital de campanha do Rio Centro. Olha só como é que ele está por dentro. Onde é que estão os leitos, os respiradores, os equipamentos? Esse é o hospital do Rio Centro. Olha só como é que ele está. Isso anteontem, tá, gente? Dia 12. Escuta esse trechinho que vai ser falado agora mais à frente. Oi, gente. Tudo bem? Chegou a Karina? Vou pegar a Karina aqui. Isso. Tem astromicina? Antibiótico? Tem falta? Aqui na farmácia ou não tem no hospital? Não, já vou pedir, não tem no hospital. Tem um pouco assim, muito orientado, 3 horas da tarde, sem alimentação para os pacientes. Hoje é Jesus, na verdade, cadê a prescrição de hoje? Que a gente não tem ainda. Olha esse pessoal aqui no hospital de campanha do Maracanã. Olha o status da enfermagem. Como é que vocês estão dormindo aí, galera? É a situação. A enfermagem rala dessa para dizer isso aqui, não tem cama, não tem colchão, no chão. Só para vocês verem um pouquinho que a gente está vivendo. Eu acho que é a oportunidade que a gente tem de mostrar a realidade, né, para essas pessoas que normalmente sabem que tem, porque fila de hospital e gente no corredor não é novidade para ninguém, eu já vejo isso desde que eu nasci, mas agora está na pele de todo mundo, né? É o momento que o André Maciel falou bem, que a gente tem que aproveitar esse momento que isso está bem exposto, que está bem na superfície da pele de todas as pessoas, que todo mundo aqui tem um amigo que ficou internado grave com Covid, ou eventualmente até morreu. Então, é uma situação que a gente tem que mostrar, porque se a gente não virar essa roda agora, não vira mais não. E não vai mudar nada se a gente não tratar o foro privilegiado, porque esse pessoal que foi preso porque não é deputado. Porque se fosse deputado, que é o cara que está sentado do outro lado da mesma mesa, tá todo mundo tranquilão, porque o STF não julga nada que seja prejudicial a esse pessoal. A gente vê vários outros julgamentos, inclusive até com quebra de sigilo médico,
mas esse tipo de julgamento de quebra de punição de todas as pessoas que tiveram cargo. Pergunta, desde que começou a Lava Jato, há 10 anos atrás, qual foi o político com cargo que foi preso na Lava Jato? Nenhum. Só os que perderam cargo ou quem não era político. Então, se isso não mudar, se eles continuarem podendo estar encastelados lá fazendo o que quiserem, não vai dar problema. E outra coisa, você comprar respirador superfaturado já é um crime. Agora, você também denunciar isso para o TCE, ou ver que a ação do TCE e do MP funcionou e quebrou essa licitação, é uma coisa importante. Mas a contrapartida disso é o seguinte: aquele gestor público que comprou de maneira irregular está sendo punido, como aquele garoto que foi preso da empresa de informática. Agora, o que acontece? A pessoa que precisava do respirador não recebeu. Então, quer dizer, não gastei, a gente conseguiu impedir que o dinheiro não fosse roubado, mas, em compensação, o cara que precisava do respirador não conseguiu e morreu. Então, quer dizer, o que mata mais? Né? É a corrupção ou é o Covid? Né? É a gestão pública ineficiente ou o Covid? Então, a gente tem que deixar isso muito bem claro. Né? Acho que a gente podia passar para as perguntas, né, Sérgio? O que você acha, André? Em relação a essa questão de RH, que é um problema grave que a gente tem tido, tem um xará, eu acho que essa daí foi até para o André Costa, aí, um xará dele também. Em relação à pejotização do médico como obrigações sem garantias da CLT, isso é uma queixa que a gente tem escutado, principalmente dos intensivistas, né, André? Que há uma pressão muito grande deles se transformarem em PJ, e uma vez contaminados e doentes, eles não têm qualquer garantia, qualquer condição de se defender. Como é que você fala? O que você teria a dizer para a gente sobre isso? O Blau é um grande parceiro, trabalha comigo no São Sebastião, a gente boa pra caramba. Ele faz parte do grupo de risco, né, para a Covid, e é do São Sebastião, né, que fizeram a nossa proposta lá de se afastar do Covid para os pediatras não se contaminarem, indo para a triagem do Covid. Eu achei um negócio bem bacana, muito inteligente isso. O problema é que o CREMERG é um órgão ético, né? A gente tem uma imensa limitação de atuação com relação a esse tipo de coisa. Essa área trabalhista toda, ela é mais fixada no sindicato do que no CREMERG. O CREMERG é um órgão ético. Por exemplo, os hospitais de campanha têm sido vistoriados, as emergências têm sido vistoriadas todos os dias, né? Mesmo com os médicos fiscais do CREMERG afastados por Covid, né, os conselheiros estão indo nas vistorias todo dia. A gente criou um grupo extra para poder discutir quem vai, quem não vai, que hora que está livre, quem pode, quem não pode, para não parar as vistorias. E, aliás, a gente intensificou muito essas vistorias justamente por conta dessa situação. E a gente vem brigando muito com relação a essa parte da pejotização, porque, na realidade, virou a quinterização da medicina, não é nem mais a terceirização, já está rolando há muito tempo. Só que agora você tem o Iabas da vida que contrata uma ERA, que é uma outra empresa, e essa outra empresa ela contrata uma outra empresa para te colocar como PJ. E você é sócio dessa empresa, e se a coisa ficar ruim, no contrato, eu tenho esse contrato, eu recebi pelo WhatsApp o contrato deles, se alguém colocar a empresa na justiça, você vai pagar, porque você passa a ser sócio, o contrato é de sócio da empresa. Então, se o Estado não paga a Iabas e a Iabas não repassa para outra empresa que vai repassar para a ERA, que vai repassar para essa, você vai pagar com os seus bens para poder cumprir a ordem judicial. Isso é uma loucura, isso é coisa completamente fora do padrão, isso é um negócio que não pode existir em hipótese alguma. A gente vem brigando dentro do possível. A gente está pegando esses gestores, os responsáveis técnicos dessas empresas, estamos chamando para o CREMERG para conversas. Agora, com a epidemia, a gente ficou meio travado, porque a gente não pode mais ter as reuniões que a gente tinha. Eu também sou da Comissão de Saúde Pública, né? Eu não sou presidente da Câmara Técnica, eu sou só o responsável. Existe o responsável e o coordenador. Né? Então, eu sou responsável pela Câmara Técnica de Saúde Pública e faço parte da Comissão de Saúde Pública.
de terapia intensiva, aliás, né, e faço parte da Comissão de Saúde Pública. A gente não está nem mais conseguindo trazer esses gestores para discutir com eles essa situação e para mostrar que isso está errado, porque acabaram as reuniões presenciais. A gente não está podendo mais levar o pessoal lá, colocar sentadinho na cadeira e dar uma bronca, né? Só que a gente está tentando um trabalho conjunto com o sindicato, e não só com o sindicato. A maioria desses casos, a gente pega a denúncia, formaliza isso num documento e encaminha para o Ministério Público do Trabalho, para a Defensoria Pública, né? E estamos tentando, com isso, coibir a ação desses caras. Mas, infelizmente, a visão deles é quanto eu ganho com isso. Só se pensa nisso. Numa época de pandemia, onde as pessoas estão morrendo, ao invés de eles pensarem em fazer a coisa funcionar, eles estão pensando quanto eu ganho, quanto é que eu consigo tirar para construir um hospital de campanha de 70 milhões do lado de uma estrutura hospitalar que está fechada, que já existe, como aconteceu em Rio das Ostras, né? A gente está vendo isso acontecer, mas nessa parte trabalhista, infelizmente, a gente fica de pés e mãos atados. A gente depende do sindicato junto com a gente para fazer isso acontecer. Parece aquela história de reforma do Maracanã. Todo tipo de evento tem reforma no Maracanã, né? Nunca vi um negócio desse, né? Você vai lá e reforma no Maracanã. Eu cheguei a comentar aqui e recebi informação pelo WhatsApp de parentes e amigos que houve uma perda importante na parte da apresentação, mas eu não sei se as pessoas captaram quando a gente falou do líder servidor, e vai em conta do que o André Costa acabou de comentar, né? Ao invés de exigir, é época de oferecer, né? Porque eu, como profissional, me sinto muito, estou lá na ponta, cobrado o tempo todo, mas não tem infraestrutura. Essa questão de CTI, toda semana a gente vê suspensão de cirurgia de paciente com câncer porque não tem leito CTI disponível. Então, o Covid só botou o dedo na ferida. O INCA derrubaram o IASERJ com um propósito talvez maior de fazer o grande INCA, um quarteirão ali próximo à Praça Cruz Vermelha, incorporando todas as unidades do INCA. A obra está no chão, mas construíram 12 estádios de futebol nesse país, sendo que a FIFA só exige 8. E hoje eles estão construindo os hospitais dentro dos estádios e daqui a pouco vão construir cemitério. Fiquem atentos, daqui a pouco vão estar sepultando o paciente no solo, no gramado desses estádios. Porque o nosso país optou em investir em estádio, em Copa do Mundo, em detrimento do tratamento do câncer nesse país, que é a segunda doença que mais mata brasileiro. Tá? Então, o líder moderno, contemporâneo, ele tem que servir. Ele dá a condição, dá um bom salário, porque o médico, o professor, ele trabalha em 2, 3 lugares, o profissional da segurança pública, na folga, ele faz bico, sendo que o juiz trabalha num lugar só, o defensor, o promotor, o artista trabalha numa gravadora ou numa emissora. E por que a gente tem que ficar quicando? Porque a gente não consegue produzir, estando em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. A gente carece de produção técnico-científica no Brasil. Eu não sei se as pessoas captaram o momento que eu falei, mas a gente vive um neocoronelismo técnico-científico. De onde a gente está importando? Respirador e EPI. Será que pelo Pacto Federativo as cidades que não estão vivendo uma crise não poderiam ceder, emprestar ou até alugar seus respiradores? A gente tem que esperar carregamento. E quando vem um carregamento decente, demora, e quando não é decente, ele é superfaturado. Itaperuna, por exemplo, tem poucos casos. Os residentes lá estão operando, os meus do Andaraí não. Será que não poderiam ceder os respiradores de lá? Então, não existe comunicação entre os municípios, entre o município e o Estado e entre o Estado e a União. O Rio de Janeiro, ele vive uma crise política crônica na saúde em que as esferas da federação não se comunicam e quem paga o preço é o paciente. Ele não quer saber se ele vai para a unidade municipal, estadual ou federal, ele quer ser tratado. A pior coisa que me dói é se um paciente me procura, se ele tem um plano de saúde, eu falo, não procura seu plano de saúde. Eu queria falar, não procura o Estado do Andaraí que você vai ser bem tratado. Eu não posso garantir isso. Eu não posso garantir que a cirurgia dele vai ser garantida no INCA, vai ter CTI, vai ter todos os dispositivos. Eu não posso garantir. Isso dói para a gente que a gente trabalha lá, né? Eu trabalho no setor privado também, mas 75% da nossa população depende do SUS. O SUS ele tem que competir com o setor privado, uma competição positiva, para cima. Um vai jogando o outro para cima. O que até para nós profissionais, a hora que o serviço de saúde público nos remunerar bem e dar boas condições, o serviço privado não vai fazer o que faz, como você está citando aí, com pejotização e não dá nenhuma garantia profissional. Por que a gente se submete a isso? Porque do outro lado a gente não tem nenhum amparo. Então, quando eu citei o exemplo da Escandinávia, quando eu falei daquela máxima, o Estado tem que ser o máximo naquilo que é o mínimo, ele tem que oferecer saúde, educação e segurança de qualidade para o usuário e para o profissional, que aí evita esse tipo de arbitrariedade, as condições em que o professor é submetido e que o profissional de saúde é submetido. Eu não sei se foi observado, ouvido a parte que eu falei do plano de carreira, o Carlos citou dos senadores, eu fiz um cálculo,
Se cada deputado federal, ao invés de 25 assessores, pasme, 25 assessores, tivesse somente 7, com salários outros 18, a gente dava um bom plano de carreira para toda a rede federal do Rio de Janeiro. Imagina isso, uma reação em cadeia para as assembleias legislativas e depois para as câmaras municipais. É muito dinheiro jogado fora para um bando de, me desculpa, de parasita, que não é necessário, não é possível que tanto assessor trabalhe de forma a poder subsidiar de informações e condições de trabalho um deputado federal. Um bando de parasita. E quem está lá na ponta, trabalhando, dando a cara a tapa agora na epidemia, é mal remunerado e trabalha em 2, 3 lugares. Isso eu acho um absurdo no nosso país. E a sociedade tem que ouvir isso. Eu vou dar um exemplo agora, Carlos. Torço pelo estágio de campanha, infelizmente, porque não reabriram os leitos. Mas se oferece para dar um plantão de 24 horas no hospital de campanha privado, mais do que um chefe de serviço ganha no Andaraí, para chefiar um serviço. Olha a disparidade. Isso não pode existir no nosso país. Outra coisa, isso é fundamental. No piso salarial, a gestão de RH é fundamental, né? Agora, isso tem que estar atrelado com metas e méritos. Não é só você fazer uma carreira e aumentar o salário. O cara tem que merecer aquele salário e tem que dar a contrapartida daquele salário. Porque senão a gente vê gera aquele ranço que o bom funcionário público acaba pagando pelo mau funcionário público que encosta e não quer trabalhar. Então ganha mal, mas também não trabalha, então está tudo certo. Então você quando faz um planejamento e um RH, você tem que vincular bem isso a metas e métodos. Vai fazer com que a pessoa corra atrás também. Assim como a gente corre na vida privada, né? Você teve a oportunidade de discutir comigo em alguns grupos de WhatsApp. No plano que a gente está desenvolvendo no projeto, ele estipula um piso e ganhos por metas baseado em meta individual, para o cidadão não se ancorar no outro, por meta do serviço, onde ele está vinculado. O meu serviço no Andaraí tem que ser cobrado, você tem que operar 15 pacientes de câncer por mês, 15 de bariátrica, tantas vesículas, e o hospital como um todo. Taxa de infecção baixar, taxa de mortalidade, complicações diminuídas, tempo de intubação diminuído no CTI, tempo de internação menor. Então, você vai ter a produção com meta individual, meta do serviço, meta coletiva do hospital. E as pessoas aprendem a trabalhar em grupo. E os hospitais públicos competirem entre si, para ver quem é o melhor. Porque se você for o melhor, você vai oferecer o melhor pelo seu paciente. E esse hospital vai ser premiado com simpósios, seja o que for. Realmente tem que ter meta para você evitar o ócio do vagabundo. Eu no Andaraí, ao longo de 10 anos de chefia, consegui botar alguns para fora. É difícil no sistema público, mas se você apertar bem o sujeito, ele pede para sair. Só responder essa pergunta aqui, em relação ao Hospital da Mulher, ela vem bem ao encontro do que você estava falando, André, em relação a metas, transparência, objetivos, etc. O Hospital da Mulher ele é atualmente o hospital de referência para a Covid-19 em gestantes. E é um hospital que está demonstrando bem a ineficiência que está sendo utilizada. A UTI lá não está lotada, mas também não tem equipamento suficiente. É um hospital que é referência para a Covid-19, não tem bloqueador neuromuscular nem sedativo. Os colegas que estão assistindo sabem que isso daí é fundamental para quem vai entubar, né? E não tem, está faltando antibiótico. E, como forma de pressão, a OS que lá está é uma OS que, primeiro, não é habilitada para maternidade, por incrível que pareça. Para você fazer uma licitação, você tem que estar qualificada junto à secretaria. Ela está lá desde 2017, se não me engano, não está qualificada até hoje, que é o Instituto Gnose, cujo vice-presidente é motorista de táxi até pouco tempo. E está faltando uma série de medicamentos, de insumos, os salários estão atrasados. Quer dizer, por que isso? Porque não tem metas claras, porque não tem punição se essas metas não forem alcançadas, as metas estipuladas pela secretaria não são atendidas e fica tudo por isso mesmo. Então, enquanto não tiver, né, uma transparência maior, não tiver uma busca de eficiência através desses fatores, a gente vai ver esse cenário que a gente tem assistido. Era só para responder essa última. Tem vários comentários aqui, muitos redundantes, muitos falando, inclusive, em relação à carreira. O Blau falou novamente em relação à carreira do médico, enfim. Eu penso que é muito pouco tempo para a gente falar tudo que foi comentado aqui. A gente vai ter que marcar outro dia para falar outras coisas, entendeu? Então, eu queria já ir baixando o trem de pouso aí. Vamos lá, a gente fazendo as considerações finais aí. Vamos lá, André, você quer começar? Qual dos Andrés? Um minutinho para cada um. Vai lá. Então, a gente tem uma oportunidade de ouro de sair fortalecido como sociedade
e até como ser humano com essa crise. Então, o Covid-19, a meu ver, pode deixar na saúde um legado que os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo não deixaram. Tá? Eu acho que a sociedade está sofrendo na carne com isso. Está muito comum ter algum vizinho, um parente ou um colega de profissão acometido, até falecido pela doença, e ele botou o dedo na ferida. Porque o Covid vai passar, nós vamos vencer essa crise. Mas a atenção ao câncer debilitada, o acesso ao diagnóstico ao câncer continua, o paciente infartado que não consegue fazer o cateterismo, o paciente infartado que não consegue internar a unidade coronariana, isso vai continuar. E no curto espaço de tempo vai piorar, porque toda essa demanda ficou represada em função do Covid, que vai explodir de doente com câncer assim que a pandemia passar, não está no gibi, e nós não estamos preparados para receber esses pacientes hoje. Imagina amanhã. Acho que é exatamente isso. Acho que a gente precisa... Poderia marcar isso toda semana. Acho que seria... Cada semana a gente discutir um assunto dentro disso. Acho que seria um negócio bastante interessante. A gente tem muita coisa para discutir e muita coisa para falar. Sabe, não tem limite. Eu acho que o que a gente pode fazer agora realmente é isso. É começar a tentar conscientizar não só o médico, que é acho que é o profissional mais desunido do mercado depois do músico, assim como mostrar para a população o lado real da coisa, porque as pessoas não têm noção. Quem chega procurando atendimento não tem noção. Que às vezes o camarada que está atendendo ele na emergência, que ele está chegando infartado, é um camarada que tem 6 meses que saiu da faculdade, que não tem experiência, que está ali sem... É muito difícil, é muito complicado. Então a gente precisa mostrar isso. Na emergência é onde tem que estar o cara mais safo da história da medicina, é o cara que tem que resolver tudo. Né? E o que a gente vê é exatamente o oposto. Por quê? Porque se paga mal. Ninguém quer passar sua vida na emergência para ganhar um salário como o que o Estado paga hoje, que são R$ 1.500. Né? O que o cara faz com R$ 1.500 hoje? Né? É um salário e meio. Gari ganha mais do que isso, motorista de ônibus ganha mais do que isso. Né? Tem muita gente que pode largar o Estado para ser motorista de Uber, que vai conseguir ganhar muito mais do que isso. Então, está na hora da gente mostrar, conscientizar a população, conscientizar a classe, sabe? A minha parte no CREMERG, a gente está aberto para receber as denúncias, para ajudar onde for preciso, né? O que dentro do nosso alcance. A gente está com um contato muito bom com o sindicato, com o Ministério Público, então a gente está tentando fazer as coisas andarem. E eu acho que é isso. Se vocês quiserem marcar de novo semana que vem, estamos aí. Acho que a situação, tentar falar bem rápido, para poder diminuir o trabalho do Sérgio para conseguir enxugar esse em 1 hora. Assim, eu acho que o pessoal do CREMERG está de parabéns, né? Foi uma vitória, realmente, depois de 20 anos, conseguir trocar a gestão do CREMERG. E a gente tem que caminhar também no sindicato nesse sentido. Né? O sindicato é um lugar onde, normalmente, a gente vê muito discurso e pouca efetividade. Né? E, de qualquer maneira, acho que a frase que fica, para mim, é que a gente tem que trabalhar para poder tirar a política da gestão e botar a gestão na política. E isso só vai acontecer quando pessoas com perfil de pensamento como nós 4, não nós especificamente, mas mais gente que se disponibilize a vir fazer live com outros grupos e juntar e sentar para poder doar uma parte do seu tempo para poder efetivamente melhorar. E se candidatar mesmo. Vai lá ocupar o cargo do CREMERG, vai lá ocupar o cargo do sindicato, vai lá ocupar a Câmara dos Vereadores, ocupar a Assembleia Legislativa, vai para Brasília. Vamos fazer alguma coisa, não dá para poder ficar aqui desse jeito. Dá trabalho, gasta dinheiro, mas você vai deixar um país melhor para o seu filho. Né? Essa é a mensagem que eu queria deixar e conclamar as pessoas a participar. Porque só de boa vontade o inferno está cheio, né? A gente precisa de ação. Isso daqui vai ao encontro do que você falou agora, né? Exatamente o que a gente tem que ter muito cuidado com quem que a gente vai colocar lá, porque principalmente nas eleições municipais, são as mais próximas que temos das nossas vidas, uma vez que está a atuação direta na nossa cidade. Eu penso que a nossa função é essa, a gente chegar e expor esses problemas, trazer para a superfície, as pessoas tomarem ciência, para aí sim poder cobrar das autoridades o que elas precisam fazer. Eu queria agradecer imensamente a presença aí de vocês 3, foi um papo fantástico. O André já está topado a próxima reunião, viu? A sua sugestão já está aceita.
E eu queria agradecer também a todos que participaram aqui, tem uma infinidade de comentários, e que nós vamos procurar ir respondendo aos poucos em futuras reuniões. Tá bom? Peço aí para a gente segurar mais um pouquinho, despedir de todo mundo, muito obrigado. Uma boa noite aí a todos. Boa noite. Boa noite.